Bom, gente, vamos falar agora sobre a conduta perante o nódulo tiroidiano, né? Nódulo tiroidiano é uma situação que todo clínico tem que saber identificar e conduzir, porque eles são muito frequentes na prática. Estima-se que 1 a 5% dos seres humanos apresentam nódulo tiroidiano quando tem a sua tireoide examinada. Então, a palpação tireoidiana ela é um componente essencial do exame físico de rotina. Toda consulta ambulatorial que você examina o paciente, você deve palpar a tireoide dele, ok? Em 1 a 5% das pessoas, você vai encontrar uma lesãozinha na topografia de tireoide com mais de 1 centímetro de diâmetro, que geralmente é o limite discriminatório aí para a sensibilidade do exame físico. Felizmente, na maior parte das vezes, os nódulos tiroidianos são benignos. Eles representam um cisto tiroidiano, o cisto simples tem uma baixíssima probabilidade de albergar um câncer, ou então um adenoma, uma neoplasia benigna, que não vai requerer maiores preocupações. Você vai fazer esse diagnóstico, conduzir o caso, mas aquilo não vai encurtar a sobrevida do paciente. Agora, uma pequena fração desse montante enorme de pacientes, de fato apresenta um câncer, e a gente precisa identificar esses casos, porque o câncer de tireoide, ele é, na maior parte das vezes, potencialmente curável, desde que reconhecido e tratado de forma precoce. Ok? Então, diante de um paciente que você examina no seu dia a dia, encontra um nódulo tiroidiano, uma conduta investigativa vai ter que ser desencadeada. Particularmente quando esse indivíduo pertencer a um grupo de alto risco, a um grupo com alta probabilidade pré-teste para câncer perante o nódulo tiroidiano. Então, você tem que saber identificar isso, você tem que conhecer os fatores que implicam maior risco de câncer para o nódulo tiroidiano, de modo que você possa focar mais nesses indivíduos e garantir que eles vão ser submetidos àquele protocolo de investigação. Então, antes da gente falar do protocolo, vamos ver aqui que situações seriam essas. Que situações indicam que um doente que tem nódulo tiroidiano tem maior probabilidade de albergar um câncer. Veja bem, o câncer de tireoide, assim como todas as demais tireoidopatias, ele é mais prevalente em mulheres, principalmente mulheres jovens, mulheres na menarquia. E na maioria das vezes, o câncer de tireoide é bem diferenciado. A gente vai falar sobre isso quando estudarmos especificamente esse assunto. O câncer de tireoide bem diferenciado, ele de um modo geral tem um bom prognóstico, principalmente nesse subtipo comum, que é a mulher jovem na menarquia. Então, vai nos preocupar tudo que fugir desse padrão habitual. Ou seja, quando o câncer não acontecer numa mulher e quando não acontecer numa pessoa jovem. Então, de cara, nós temos aqui situações, a primeira situação que representa uma bandeira vermelha, que representa um red flag, um sinal de alerta de que aquele nódulo pode ser um carcinoma maligno, é quando o paciente está no extremo de idade, quando é um paciente jovem ou um paciente idoso. Jovem que eu digo aqui não é criancinha pequena, não. A criancinha pequena, evidentemente, tem um risco aumentado de carcinoma agressivo. Mas a gente considera jovem, para termos de risco de câncer de tireoide, o indivíduo adolescente, adolescente, criança, menos de 20 anos de idade. E os idosos, os muito idosos principalmente, também têm um risco aumentado de albergar um câncer perante um nódulo tireoidiano encontrado no exame físico. O paciente do sexo masculino, de um modo geral, também tem uma chance maior de câncer. E quando a história familiar é positiva, existem certos tipos de câncer de tireoide que têm a sua probabilidade pré-teste aumentada. Um dos maiores fatores de risco para o carcinoma papilífero, que a gente vai ver é o principal subtipo histopatológico, é a história de irradiação prévia do pescoço. Hoje em dia isso não é tão comum, mas até alguns anos atrás a gente ainda via muito paciente com carcinoma de tireoide por causa disso. Porque lá na década de 60 e 70, um dos maiores tratamentos revolucionários, entre aspas, para acne, para as espinhas no rosto, era a irradiação do rosto. Então, o cara fazia radioterapia na face para diminuir a acne. Isso acabava irradiando a tireoide, e essas pessoas que eram adolescentes nos anos 60 e 70, desenvolveram tumores de tireoide nos dias de hoje, ou até pouco tempo atrás. Ok? Então, história de radiação do pescoço, seja por história desse tratamento ou por qualquer outro motivo,
é um poderoso fator de risco para câncer de tireoide, um câncer que geralmente é papilífero e que geralmente é multicêntrico. Okay? Características do nódulo que falam a favor de carcinoma, né, aumentando a probabilidade pré-teste de câncer, são os nódulos duros, obviamente, né, os nódulos de contornos irregulares, né, fibróticos, aderidos aos planos profundos, né, e principalmente quando existe um linfonodo cervical aumentado, né, de permeio ali na topografia correspondente àquele nódulo. Você encontrou um nódulo, como está na figura aqui, no lobo direito da tireoide, né, esse nódulo ele é endurecido, esse nódulo causa retração da pele cervical, ou então o paciente engole e a tireoide não se mexe direito, porque ela está aderida aos planos profundos, né, e ele tem um linfonodo cervical do lado direito, ele provavelmente é um carcinoma, principalmente se o paciente estiver no extremo de idade, se tiver história familiar e radiação de pescoço, ou se for do sexo masculino. Okay? Então existem características da história do paciente e características do exame físico que falam a favor de malignidade perante o nódulo tireoidiano. O fato é que, independentemente disso, né, e obviamente no ultrassom, né, quando você faz um ultrassom do nódulo, existem caracteres ultrassonográficos que também falam a favor de malignidade, como a hipoecogenicidade, né, o fato do nódulo ser sólido, ou quando o nódulo é cístico, ele ter um componente misto, né, um componente sólido dentro do cisto, e quando ele tem um tamanho maior que o centímetro na ultrassonografia. Quanto maior o tamanho do nódulo, maior a probabilidade pré-teste de câncer. O fato é que, independentemente de tudo isso, né, encontrou um nódulo de tireoide, a gente tem que fazer um protocolo mínimo de avaliação do paciente. Okay? Esses fatores aqui, eles apenas reforçam a necessidade desse protocolo por indicarem uma maior probabilidade pré-teste de câncer. Então, encontrei um nódulo tireoidiano, a primeira coisa que eu avalio é a função tireoidiana. Né? Eu vou dosar TSH e T4 livre. Eu posso encontrar TSH e T4 livre dentro da normalidade, ou eu posso encontrar uma hiperfunção tireoidiana, ou seja, um T4 livre aumentado com TSH suprimido. Quando o TSH é normal, o próximo passo é a ultrassonografia, né, para complementar a avaliação das características do nódulo, né, que corroboram aí, podem corroborar dados sugestivos de malignidade. Né? Se o nódulo tiver maior do que 1 centímetro ou for suspeito, né, eu vou fazer uma PAF. Se for um nódulo sólido, eu vou apenas acompanhar o paciente. Okay? Na PAF, a gente vai ter, na maior parte das vezes, um diagnóstico do nódulo. Vai saber se ele é benigno ou se ele é maligno. Né? E existe uma situação especial, que eu vou comentar logo mais em câncer de tireoide, que é um resultado que não permite definir se o nódulo é maligno ou benigno, né? Quando vem células unicamente foliculares no nódulo tireoidiano. Nessa situação, a gente se refere a um tumor folicular, né, que pode ser um adenoma benigno ou pode ser um carcinoma folicular maligno. Eu vou falar logo mais sobre isso quando a gente falar em câncer de tireoide. Quando o paciente apresenta hipertireoidismo, né, e tem nódulo, e tem uma hiperfunção, o próximo passo não é a ultrassonografia, e sim a cintilografia. Porque nesse caso a gente quer avaliar se o nódulo é quente, né, se o nódulo é hipercaptante do iodo radioativo. Se ele for hipercaptante, está dado o diagnóstico de adenoma tóxico de Plummer. O paciente tem a doença de Plummer, uma doença que é um adenoma benigno. Adenoma tóxico de Plummer, ele praticamente nunca degenera com malignidade. Né? Então, o paciente, evidentemente, tem que ser tratado, porque ele apresenta hipertireoidismo, né? Mas esse tratamento, ele não é um tratamento tão agressivo como nos casos de câncer. Né? Basta fazer a enucleação do nódulo de Plummer. Okay? Se a cintilo revelar que o nódulo do paciente não capta contraste, ou seja, é um nódulo frio, né, ele pode ter hiperfunção tireoidiana por outro motivo e ter também um câncer. Né? E aí a gente passa para o protocolo idêntico ao dos pacientes que têm função tireoidiana normal. Né? Você vai avaliar aquele nódulo com ultrassonografia e vai, na maior parte das vezes, realizar uma PAF, né, diante de um nódulo sólido, um nódulo grande, um nódulo suspeito. Okay? Então, o algoritmo de investigação do nódulo tireoidiano, ele não é difícil. Tá? A gente, de um modo geral, nos nódulos que não são quentes, né, e nos pacientes que têm função tireoidiana normal, de um modo geral, vai culminar na realização de PAF, né, de punção aspirativa por agulha fina.
um exame que chupa as células do parênquima tiroidiano e permite uma análise citológica desse material. Né? Para grande parte dos tumores de tireoide, a análise citológica é capaz de definir o diagnóstico. Então, a PAF atualmente é o principal exame para diagnóstico de câncer de tireoide. Na exceção à regra é o caso de tumor folicular, quando a gente vê única e exclusivamente células foliculares, e a gente fica sem saber se aquilo é um adenoma benigno ou um carcinoma maligno. Então, eu vou comentar qual é a conduta subsequente perante o tumor folicular agora, quando a gente falar de câncer de tireoide.